O que vem a ser taborismo e utraquismo? Vamos descobrir logo após a vinheta. Vamos lá. Podcast. Então, o que vem a ser utraquista e taborista? São duas vertentes teológicas dentro de uma só, ou seja, desenvolvida pelos teólogos russistas do século XV. Russista era o quê? Teólogos, discípulos de John Huss, um dos pré-reformadores que foi queimado vivo como herege pela Igreja Católica, por não negar a sua fé em Cristo Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, e as Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática. Não só ele, como outros, negaram completamente a hierarquia e o poder da Igreja Católica, tendo como Papa o mediador entre Deus e os homens. De forma nenhuma. John Wycliffe, John Huss, Jerônimo Savonarola e alguns outros entendiam e compreendiam pelas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo era o único mediador entre Deus e os homens, não homem nenhum na terra. E por isso eram tidos como inimigos número 1 do Estado, inimigos número 1 da Igreja de Roma. E John Huss foi um dos pré-reformadores que foi morto, queimado, vivo, por não negar a sua fé, de forma nenhuma. Pois bem, mas dele ficou os seus discípulos que seguiram a sua cartilha teológica. Mas, como bem sabemos, não tem jeito, sempre quando um formador, um fundador de algo, de uma ideia, desenvolve, sempre tem seus discípulos, seus seguidores, mas logo após a morte do seu fundador, os seus discípulos nunca, na maioria das vezes, ficam com a mesma linha de pensamento. Fica em parte, mas aperfeiçoa ou desenvolve alguma nova tese. Exemplo aí é o Evangelho, ao qual Cristo deixa o Evangelho, você pega os Evangelhos, a Bíblia, está lá os ensinamentos do Mestre, os apóstolos deram seguimento aos ensinamentos, mas logo após a morte do último apóstolo, os seguidores que ficaram, os bispos e outros, começaram a contaminar o Evangelho com todo tipo de filosofias platônicas e outras ideias. E hoje o reflexo de tudo isso é o que vemos hoje. Aí você para e observa, temos milhares de templos, milhares de igrejas, cada uma com suas vertentes e linhas teológicas. E, lógico, não foi diferente dos russistas, os teólogos russistas, que seguiram um padrão de teologia de John Huss, sim, mas desenvolve algumas ideias em relação à moralidade e ensinamento cristão. Aí entram essas expressões taboristas e utraquistas, o que pregavam dentro de uma mesma vertente, mas linha de pensamento diferente. O que pregavam os taboristas e os utraquistas? Os utraquistas eram mais maleáveis, trazendo aqui para o contexto da moralidade, dos costumes da igreja. Os utraquistas, o que faziam? Os utraquistas, dentro de uma doutrina cristã da igreja, eles só proibiam algo se a Bíblia proibisse expressamente. Se a Bíblia expressasse expressamente algo, aí eles também proibiam. Eita, você está praticando um ato. Você está praticando um ato. Algo que a Bíblia não dá vazão. Algo que a Bíblia condena. Algo que a Bíblia proíbe. Cadê eu aqui na passagem tal? Esse seu comportamento, olha o que a Bíblia está dizendo, tá vendo? Ela proíbe. Mas se algum ato ou algo de alguma repercussão, de algum tipo, exemplo, as tatuagens hoje, a Bíblia não defender, a Bíblia não proibir expressamente, eles também não proibiam. Esses eram os utraquistas, eram mais maleáveis. Aí vem os taboristas. Os taboristas não, eram extremamente radicais. Os taboristas já eram assim, se aquele
tema, se aquele costume, se aquela prática, a Bíblia não desse um parecer explícito do tema, do uso e costume daquele ato, eles também descartavam. Exemplo, trazendo mais expressamente, Levítico 19, 28, onde, dentro do contexto dos israelitas daquele tempo, fala-se da tatuagem hoje. Mas como é que fala ali? Ali fala em quê? Relacionado ao quê? Ali fala em relação a não fazer marcas no corpo e nem tatuagem para homenagear seus mortos e nem em adoração aos seus deuses. Era um costume das nações pagãs em derredor. Era um costume das nações pagãs em derredor fazer corte no corpo ou tatuagem em homenagem a mortos ou aos seus deuses. Então ficou proibido ao povo de Israel também essas práticas, também praticar algo desse tipo. Mas hoje há uma grande confusão no meio evangélico, porque tem igrejas que elas defendem, tem até pastores tatuados e que ainda se tatuam mesmo sendo pastores, porque eles entendem que essa linha era voltada unicamente, exclusivamente nos tempos ali antigos, do Antigo Testamento, no meio judaico, no meio dos judeus, para os judeus daquele tempo, daquele contexto, era voltado para eles. Então eles entendem que hoje, no Novo Testamento, na nova dispensação, a igreja não é mais válido. Já tem outra linha que diz que não, continua sendo válido, continua valendo ainda, dependendo das suas intenções. Porque sabemos bem que tem pessoas que se tatuam mesmo com objetivos escusos, tatuam mesmo em homenagem ao em adoração às suas linhas ocultistas ou aos seus deuses pagãos. Tem uns que com essa motivação assim o fazem. Outros não, usam até o nome de Jesus no corpo, ou o nome dos filhos, ou da amada, ou do amado. Escreve. Aí há uma divergência. Nesse caso, os taboristas, não tendo um parecer favorável em relação a esse tema, estou trazendo aqui como exemplo, ele descarta. Na dúvida, eu prefiro não fazer. Ele só pratica algo ou não pratica algo se a Bíblia expressar corretamente, se ela dá um parecer favorável. Se a Bíblia não expressar um ponto positivo, inciso, exato, em relação a esse tema, os taboristas descartam. Para eu dar parecer favorável, não, pode usar tatuagem à vontade, a Bíblia tem que me trazer uma conclusão incisa, precisa. Se houver uma dúvida, eu não apito, eu prefiro não fazer. Calvino era taborista e dispensava qualquer coisa que não pudesse ser defendida pela Bíblia. Se a Bíblia não assim o confirmasse, olha, não confirma nisso, mas na dúvida, descarto, não faço. Era taborista ele. Já Lutero não. Lutero, os anabatistas, Zwinglio, não, eles já eram ultraquistas. Eles só podiam proibir algo que a Bíblia proibisse. Entenderam? Então, é isso aí. Vertentes como essa temos até hoje em nosso meio. Não usam-se essas expressões, né, dos teólogos russistas, que classificaram com esses títulos aí. Não se usa mais isso, mas usa-se a linha, sim, de pensamento dos reformadores no tocante a eu não posso aqui proibir algo que a Bíblia não proíbe. Ou não posso ser tão radical, se a Bíblia não dá respaldo a isso ou aquilo, eu pegar e descartar de vez. Não é? Eu não posso, não. Algumas vertentes teológicas, elas falam, a Bíblia proíbe esse tipo de prática aqui. Ou ela não dá um parecer favorável, mas na dúvida, aí tem igreja que se abstém. Ou seja, usa-se ainda as mesmas vertentes, mas não usando esses termos. Entenderam? Então é mais uma curiosidade bíblica que eu trago para os queridos e amados irmãos neste dia. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do nosso Senhor Jesus Cristo.
a todos amados. Sintam-se abraçados por essa maravilhosa paz que irradia do nosso Senhor Jesus. Que essa paz, esse amor maravilhoso encha vossos corações, vossas vidas, vossos lares de paz. Para todo aquele que está me vendo de qualquer parte do Brasil ou do mundo. Que Deus abençoe. Amém. Até a próxima, se Ele assim quiser. Até mais.